Olá amigos investidores, estamos prontos para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente traz aquele Fiagro que está entre os queridinhos também aqui do canal, CPTR11 da Capitânia. Vamos falar do relatório do mês de janeiro que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de fevereiro. No mercado, no fechamento desse relatório, ele estava custando apenas R$ 6,20 o valor da cota. No momento, ultrapassou a barreira dos 6,60. E tem motivo para isso? Tem, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O valor patrimonial da conta nesse fechamento de janeiro era R$ 9,73, o patrimônio líquido 402 milhões, porém a quantidade de cotistas estava bem baixa, 26.800. Eu até comparei com a ZQ11, para quem não viu o vídeo, está aí exclusivo para membros do canal, e eu citei esse detalhe, que ele está perdendo para a ZQ11, e o AZQ11 é de uma gestora bem menos conhecida. É até estranho isso, mas é verdade. Quase 30 mil cotistas lá do AZQ11 e aqui apenas cerca de 27 mil. E o motivo para essa subida, essa alta da cota de mercado é exatamente isso aqui. O fundo voltou a pagar. Finalmente. Para quem não sabe, ele passou 4 meses sem pagar. 0 centavos, 4 meses, 0 centavos. Muita gente deixou o fundo nessa época, exatamente por causa do problema gerado principalmente pela AgroGalaxy, mas também teve a contribuição da Patense. Foram os dois problemas que geraram essa falta de pagamento, porque o fundo teve um prejuízo contábil e ele teve que passar 4 meses, digamos, pagando esse prejuízo contábil para voltar a pagar agora no mês de fevereiro, referente a janeiro. Diga-se de passagem, ele pagou praticamente 7 centavos, cerca de 3 centavos,3 abaixo do que ele pagava antes dos problemas. Eu já esperava que ele voltasse a pagar mais baixo, mas eu pensei que ele fosse pagar na faixa de 9 centavos. E tem motivo para ele ter pago esses cerca de 2,3 centavos abaixo disso? Tem. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês na DRE do fundo. Chegamos aqui nos highlights do fundo, ou seja, os destaques do fundo. O valor de mercado do fundo no final do mês de janeiro era apenas 256 milhões. A gente viu que o patrimônio era 402 milhões, ou seja, está bem abaixo do valor patrimonial, exatamente por causa do valor da cota de mercado que a gente acabou de falar. Mas a gente já sabe que teve aquela valorização. 41 tomadores de recursos. Tomadores de recursos, para quem não sabe aqui, são os devedores. Tem alguns devedores que tem 2, 3 CRAs, alguns eu acho que até 4 CRAs. Então é por isso que tem menos devedores do que ativos. Que a maioria é CRA, mas ele atualmente possui CRI também, e além disso ele possui agora Fiagro também. Então ele está bem diversificado em termos de ativo também. O fundo investe majoritariamente em ativos indexados a CDI mais 4,1%, o que coloca ele naquela categoria de fundo, no caso Fiagro Middle Risk, 63% da carteira, e 24% da carteira é IPCA mais 9,8%, que atualmente, com o valor das NTNBs atualmente, variando mais ou menos na faixa de IPCA mais 7,5%, eu estou considerando isso aqui também Middle Risk, IPCA mais 9,8%. E agora, nesse momento, eu vou deixar um recadinho para você que deseja que o canal continue a existir. Se você não quer saber do canal, quer que o canal se acabe, você pula esse anúncio. Se você já é um querido membro, você também pula esse anúncio. São cerca de mais ou menos 3 minutos. Você pula esses 3 minutos e volta a assistir o vídeo. Mas se você quer salvar o canal, você mantém agora e assiste esses 3 minutos. Nos últimos 28 dias, eu recebi apenas R$ 19,76. Só isso. A média do canal normal, sem membros, era $25, transformando mais ou menos R$150 por mês. E eu não recebo todo mês, porque o YouTube exige que você complete $100 para pagar, ou seja, mais ou menos recebendo 1/10 de um salário mínimo, trabalhando muito e ganhando pouco. Como eu falei para vocês, em comparação a quem recebe um salário mínimo, por exemplo, a pessoa lá recebe cerca de R$8 por hora trabalhada, e eu aqui recebendo na faixa de R$2, muito menos por um trabalho bem mais complexo. Primeiro ponto é esse. E mesmo com os membros, nesse momento eu estou ganhando bem menos. Então realmente se faz mais necessário ainda chegar junto o pessoal no grupo de membros para eu conseguir bater as metas. Não tem outra saída, não tem outra alternativa. Eu vou mostrar para vocês quanto eu recebi com os membros. Tá aqui, apenas $4,86 nos últimos 28 dias. Deveria ser 25 aproximadamente se a gente tivesse já batido a meta, que eu acho que já deveria ter batido, que é aquela meta de 50 membros. O valor que eu estou recebendo agora no momento está muito baixo, 5 vezes menor do que eu gostaria de ter. E com a queda dos views do canal atualmente, até mesmo porque 2 fatores aí. Primeiro, alguns dos vídeos que mais trazia views para o canal, eu coloquei como exclusivo para membros. Vou mostrar isso para vocês agora.
Tá aqui, ó, a ZQ11 exclusivo para membros, BDIF11 exclusivo para membros, Habit11 exclusivo para membros. Por isso mesmo que se você ainda não é membro e deseja a continuidade do canal, você precisa se tornar membro o mais urgente possível. Assinando agora o pacote membro, você já tem acesso a esses 3 vídeos aqui, por exemplo. E são vídeos que poucos outros canais trazem conteúdo aqui no YouTube. Eu andei pesquisando e é como eu falei para vocês, esses aqui são praticamente vídeos exclusivos mensais nossos, porque alguns outros canais trazem de forma esporádica, alguns nem trazem de forma alguma. E aqui é praticamente todo mês trazendo vídeo desses conteúdos aqui. Então, se você não quer o final do canal e, consequentemente, o término dessa cobertura que eu trago praticamente mensal desses conteúdos aqui, se torne membro. Pronto, esse era o recado e eu espero que vocês se conscientizem e vejam que eu não estou inventando história para vocês. Realmente eu estou recebendo um valor muito baixo, pago pelo YouTube, realmente não vale a pena continuar com o recebimento de um valor tão baixo assim. Isso aí já incluindo membros e incluindo as visualizações. São 2 coisas que estão embaixo, tanto visualizações como a quantidade de membros que já deveria estar bem mais alta, se não já tivesse batido. Tem canal aí que cobra R$20 para você ser membro, aqui é apenas R$5. Então clique no botão Seja Membro e ajude a esse sonho a continuar vivo e você continuar tendo conteúdo de qualidade aqui no nosso canal Meus Investimentos. Muito obrigado para aqueles que depois desse vídeo clicarem no botão Seja Membro e se tornarem membro, que além dessas vantagens que eu falei para vocês, conteúdo exclusivo, também tem conteúdo antecipado de todos os demais vídeos, além do mais, um grupo exclusivo do WhatsApp para você conversar comigo e outros membros. Então fica aqui o meu recado, obrigado. Chegamos agora no resumo do relatório e a gente já viu sobre essa questão dos dividendos pagos, só marquei aqui por marcar, mas não vou falar mais sobre isso, já falamos 2 vezes. Questão do resultado, que a gente vai focar sempre no contábil, porque é o que ele usa para pagar. Ele teve um resultado contábil de 12 centavos, e aí você vai me dizer, como assim 12 centavos, se ele pagou apenas 6,7 centavos? A gente daqui a pouquinho vai ver na DRE o que aconteceu para o fundo não pagar mais, porque ele poderia ter pago, né? Poderia ter pago até aqueles 10 centavos que ele pagava normalmente, anteriormente ao problema da Patentes e da AgroGalaxy. Ou seja, ele poderia ter pago até uns 11 centavos, 12 centavos, mas não pagou. Então a gente vai mostrar daqui a pouco por que ele não fez isso. Em termos de CRAS e FIDICs, o top 5 devedores são Combio, Adubos Araguaia, Agroinsumos, Lar Cooperativa e Uraagro. Esse Uraagro aqui é um FIDIC. Cerca de 24% da carteira estão investidos apenas nesses 5 devedores, que nos mostra como o fundo é diversificado. A Combio é o maior devedor do fundo e deve apenas 6,6% do patrimônio líquido do fundo, que está dentro daquele meu máximo que eu aceito que um fundo invista, que é até 8%. Mas o ideal, lembrando que o ideal é no máximo 5%. Se for menos 5%, melhor ainda. Mas aqui os 5 maiores devedores, na média, não devem nem cerca de 5% do patrimônio líquido ao fundo. Aqui ele fala da carteira de crédito do fundo, e eu marquei aqui só essa questão desse detalhe, que 2% da carteira agora é em Fiagro, e o fundo ainda possui 12% em caixa. Ou seja, esses dois aqui são 14%. É por isso que a soma desses outros dois que a gente já citou lá em cima nos destaques, não chega a 100%. Chega próximo dos 90%, porque tem esses 2% em Fiagro e 12% em caixa. Em termos de movimentação na carteira, não houve nenhuma movimentação no mercado primário, mas no mercado secundário teve venda de papéis e teve compra de papéis, e a gente vai trazer um resuminho para vocês daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar, você possui o CPTR11 na sua carteira? Está pensando em colocar ele na sua carteira ou até aumentar a sua posição, aproveitando que ele ainda está sim descontado, apesar de no momento estar menos descontado que no final do mês passado? Ou ao contrário disso, você está pensando em reduzir a sua posição até zerar a sua posição porque está achando pouco que ele está pagando? Lembrando que ele deve voltar a pagar mais. Esse mês ele voltou a pagar apenas 7 centavos, mas deve voltar a pagar mais. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagros, que eu diga quais são os meus. Meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo. Já se inscreve, já larga o like, já ativa o sininho, principalmente quem é membro. É muito importante ativar o sininho para receber os avisos do conteúdo antecipado e também dos vídeos exclusivos para você, querido membro. E até porque a gente precisa de comentários, likes e tudo mais para a gente bater uma quantidade boa de views, porque precisamos trazer a leitura do relatório desse mês de fevereiro no próximo mês, no mês de março, que poderá sim ser o último vídeo do CPTR aqui no canal, caso a gente não consiga bater a meta. Eu já falei sobre isso. Quem quiser, assiste o trechinho do recado que eu deixei para vocês lá no começo do vídeo, para ajudar a salvar o canal, no caso. Chegamos aqui no comentário do gestor, e ele fala que no mês de janeiro, o fundo registrou um resultado contábil, ou seja, um lucro do fundo por cota de 12 centavos. Isso foi devido ao quê? Principalmente a um desempenho positivo na marcação a mercado que teve da valorização de papéis indexados a IPCA,
que ele tem, vocês viram, parte da carteira dele indexada a IPCA. Porém, também teve marcação negativa, por causa da queda na cotação do fiago que ele investe, que era o BBGO. Agora ele está investindo mais um, que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês qual é esse novo fiago que ele está investindo. Mesmo com tudo isso, o resultado positivo em relação a essas marcações de mercado foi de 2,5 centavos por cota. A gente vai ver isso daqui a pouquinho na DRE do fundo. Mas ele fala que, apesar de tudo isso, né, o fundo voltou a ultrapassar a linha d'água. Aqui ele não diz qual é a linha d'água, mas ele diz que como voltou a ultrapassar essa linha d'água, todo o lucro acumulado foi distribuído, que foi esses 6,7 centavos. Todo o lucro. Mas aqui ele mostra 12 centavos de lucro. Mas aí não explica por que tem essa diferença daqui para cá. Praticamente cerca de 5 centavos,5. Chegamos aqui num panorama geral dos últimos 12 meses de distribuição do fundo. E você vê que até antes do problema da AgroGalaxy e da Patense, o fundo estava em média pagando 10 centavos. A maioria dos fiagos nesse período aqui estava pagando 11 centavos, 10 centavos e meio. Tinha alguns pagando até na faixa de 12, alguns até mais. E ele pagando 10, mas muita gente gostava dele do mesmo jeito. Passou esses 4 meses pagando, zero, ou seja, não pagando na prática, e isso fez o fundo perder muitos cotistas e cair muito o valor da cota de mercado, mas agora já deu aquela recuperação, pagando esses 6,7 centavos, o que deu um yield do mês de 1,08%. Aqui a gente chega na tabela de sensibilidade do fundo, eu marquei mais ou menos o valor aproximado que ele está hoje, e segundo o relatório aqui, ele diz que se você comprar nesse valor atual, vai ter um retorno de CDI mais 22%, tirando os custos, ó. Tô achando isso aqui muito alto. Já imaginou CDI mais 22%? CDI agora na faixa de 12%, vou arredondar para facilitar, mais 22% seria 34% ao ano de retorno. É um yield estúpido. Se for verdade, é muito bom comprar nesse valor da cota atual. Chegamos aqui na DRE do fundo e eu destaquei alguns detalhes para vocês. É uma DRE que mostra 6 meses, o que para mim é interessante, que para mim aqui é o mínimo aceitável de meses que a DRE tem que trazer. E ela é uma DRE que não é tão resumida como algumas outras que a gente vê por aí, principalmente de fiago. Então é interessante para a gente ver alguns detalhes. Principal detalhe, você vê que do mês de setembro até janeiro agora, os valores de receitas foram basicamente os mesmos. Não mudaram muita coisa não. Praticamente se mantiveram iguais, mesmo com o problema da AgroGalaxy e da Patense. Não mudou quase nada. Em termos de despesa, é aquele detalhe que eu falei para vocês. As despesas reduziram, principalmente a partir de setembro. Por que reduziram? Porque eles não estão mais cobrando taxa de performance. E pelo que eu percebi, eles devolveram nesse mês de setembro 2 meses de taxa de performance, que seriam as taxas de performance de agosto e de julho. Então, houve uma redução nas despesas. O grande problema foi essa questão no ajuste no valor dos ativos, que é o problema que o fundo teve com Patense, com AgroGalaxy, que causou um prejuízo gigantesco de 13 milhões e meio aqui em setembro, outro em outubro de 6.900, aí teve um positivo de 93 mil, quase nada, em novembro, já teve um negativo de praticamente 1 milhão em dezembro, então a soma desses aqui é muito alta. E nesse mês agora, finalmente teve um positivo de 1 milhão, que foi exatamente devido àquelas coisas que a gente viu lá em cima. No final das contas, você vê que o fundo, nesse mês de janeiro, finalmente teve um lucro que conseguiu salvar o fundo, de 5 milhões. A gente observa que o resultado acumulado no fundo, ou seja, que era para ser a reserva acumulada, ficou negativa em setembro, em outubro, em novembro e estava negativa em 2.260.000 também em dezembro. É por causa desse valor aqui, que equivalia a 5,5 centavos por cota, 5,5 centavos por cota, que o fundo não conseguiu pagar mais do que 6,7 centavos. Então, aí está o motivo do fundo não ter conseguido pagar 12 centavos como ele teve de resultado, né? A gente viu que ele teve 12 centavos por cota de resultado, mas não conseguiu pagar porque estava com esse negativo que ele ainda tinha que cobrir. Ou seja, foram 4 meses pagando zero e ele ainda estava devendo. Então, basicamente por isso. Se eu não me engano, teve um relatório do CPTR que ele citou que vai querer fazer reserva também. Ou seja, a gente pode ver que se ele começar a fazer reserva, que ele ficou zerado de reserva, ele tem apenas 0,1 centavos de reserva, pode-se dizer que nada de reserva, e ele quer fazer reserva, que se eu não me engano tinha um relatório dele de uns 2 meses atrás, eu acho que foi isso, então provavelmente ele não vai entregar todo o lucro. Se ele não tiver essa mesma capacidade e aumentar o valor do resultado no mês de fevereiro, pode ser que a gente não veja 12 centavos, veja tipo 10 centavos. Se a gente vê 10 centavos e ele ainda colocar uns 2 centavos na reserva ou 3 centavos na reserva,
reserva, pode ser que ele volte a pagar na faixa de uns 7, 8. Se ele conseguir ter um lucro tão bom como ele teve esse mês de 12 centavos por cota, aí sim, pode ser que ele coloque uns 2 na reserva e pague 10. Aí o pessoal vai ficar louco. Imagino, voltando a pagar o que ele pagava antes e sem ter a AgroGalaxy e a Patente pagando. Porque o normal é ele voltasse a pagar na faixa de 9 centavos. O normal seria isso, pagar na faixa de uns 9 centavos, não mais do que 9 centavos. Mas se ele voltar a pagar 10 centavos, seria top demais. Mas isso eu acho que só num caso muito excepcional, com esses ajustes de valor dos ativos muito bom. E eu não sei se ele vai conseguir fazer de novo esse lucro tão bom. Vamos aguardar para ver. Chegamos aqui na carteira do fundo, eu vou dar uma visão geral para vocês. Eu marquei algumas coisas interessantes, porque como a gente sempre comenta sobre isso aqui em todos os meses, então resolvi só dar uns destaques especiais para vocês. Mais uma vez marcando a Conbio como o maior devedor do fundo, deve cerca de 26 milhões e meio, cerca de 6,7% do patrimônio líquido investido. É o único devedor que ultrapassa aquela barreira do ideal, mas ainda fica até um pouco longe daquele valor que eu considero o máximo aceitável de ser investido num devedor, que seria 8%. Então ainda tá ok para mim. Os outros todos abaixo. Então eu ainda considero o fundo bem diversificado. Eu destaquei a CRAS Brasil, que é aquele devedor que deu problema no pagamento, mas depois ficou ok, 3,8%, patrimônio líquido investido, 15 milhões. Vocês viram que as garantias que eles deram para o fundo são de 70 milhões. Temos aqui a Solúbil, que é aquela que sempre causa uma preocupação, 15 milhões, 3,7%. A preocupação, se vocês não se lembram por que é porque o mesmo controlador da AgroGalaxy é o controlador da Solúbil. Como deu problema na AgroGalaxy, acha que pode dar na Solúbil também. É mais ou menos isso em resumo. Temos aqui a Patente, que está com aquele problema e teve aquela remarcação em termos de PDD. Temos aqui o BBGO, que era o Fiagro, o único que eles tinham investido, 1,6% do patrimônio líquido investido, 6 milhões e meio. Temos aqui o restante da carteira do fundo. Vocês veem que, por exemplo, como eu falei naquele caso, que ele tem tantos ativos, mas tem menos devedores, é porque, por exemplo, tem alguns casos, por exemplo, a Cocari. Olha aqui a Cocari, ó. 4 CRAs da Cocari. Por esse tipo de coisa que a gente vê que ele tem menos devedores do que ativos. Monte Carlo aqui, 2, ó. E assim por diante. O fundo ainda possui um pouco de caixa, 46 milhões, cerca de 12% do patrimônio líquido investido. E a novidade do fundo é o investimento em outro Fiagro. Agora um Fiagro que normalmente é mais seguro, mas também está embaixo. Eu acho que eles estão pensando, no caso do KNCA, provavelmente ganho de capital. Mesmo assim, valor investido muito baixo, cerca de apenas 353 mil. E para concluir o vídeo, a gente vê nessa questão das movimentações da carteira. Para quem é acostumado com a Capitânia, você sabe que eles gostam, em qualquer fundo deles, inclusive aqui no CPTR11, eles gostam de fazer esse giro da carteira, tanto de compra como de vendas. É normal para eles fazer isso. Então, eles fizeram várias compras no mês, tudo no mercado secundário, a gente viu lá em cima. Eles compraram o KNCA pela primeira vez e aumentaram a posição que eles tinham em BBGO. As compras mais importantes dele, mais significativas, foram aqui nesse CRI. Olha aí, como eu falei para vocês, que eles têm CRI também, de $500 mil da LAR Cooperativa, e compraram mais esse FDIC Fiagro aqui, Ura Agro, cerca de 2.700.000. Totalizando compras, que eu calculei aqui, já que eles não traziam a linha com a soma de tudo, em 4.214.000. Já em vendas, eles venderam 2.139.000. E as vendas mais expressivas foram na LAR Cooperativa. Olha, eles compram um CRI e vendem a CRA, cerca de 400 milhões. Um valor pesado aqui nessa Alfa, 612 milhões aqui e mais 10 milhões aqui embaixo. 622 milhões nessa Alfa, nessa Maestro, 524 milhões. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Já larga o like, já comenta aqui, já ativa o sininho. Se você quiser ver mais uma leitura do relatório do mês de fevereiro, no mês de março aqui do CPTR11, que poderá ser o último vídeo do CPTR11 no canal, caso você não clique no botão Seja Membro. Então é muito importante, se você gosta do canal, se realmente você curte o conteúdo, se você estuda por ele, clicar no botão Seja Membro. Não vou falar mais nada, já deixei aquele meu recado no início do vídeo. É muito triste a gente tá se aproximando do final do canal, infelizmente, porque o pessoal tá achando que R$5 é muito e não pode cooperar com o canal com apenas R$5. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!